Boa tarde, gente, um bom dia, né? Hoje nós vamos falar de hebreus, fenícios e persas. Mas antes eu vou pedir a vocês para se inscreverem no canal e deixarem o seu like, certo? O que nós podemos destacar, né, do povo hebreu? Migração, perseguição, lutas e cativeiro fazem parte da história do povo hebreu. Eles tinham uma cultura que era um povo, né, chamado semita, certo? O que eram esses semitas, né? Era um grupo étnico e linguístico que compreende hebreus e árabes, entre outros. Também nós podemos falar que a cultura, né, hebraica era baseada numa mensagem ética e religiosa. E que, como vestígio, né, eles tinham os textos bíblicos, que era para os cristãos, correspondesse aos textos do Antigo Testamento, certo? Nós também podemos destacar que eles eram monoteístas. Isso quer dizer o quê? Que a crença deles era acreditar num único Deus, certo? Mesmo assim, com esses textos bíblicos, né, constituía também um material de trabalho do historiador, que era uma rica fonte de informação sobre os costumes, as crenças, amplos aspectos da cultura do povo hebreu. Judaísmo. Os hebreus constituíram o judaísmo. Por quê? Porque foi através da crença deles nesse único Deus que se teve o quê? Uma opinião formada que o Criador do universo, onipotente, era constituído por quem? Por princípios, né, fundamentados do cristianismo e do islamismo, né? Também se tinha que entre, mais da metade, né, da humanidade, entre 31% cristãos e 23% muçulmanos, aproximadamente, né, a previsão, mais ou menos. Também eles acreditavam que os judeus, na vinda de um Messias enviado por esse Deus, né, para conduzir os seres humanos à salvação eterna. Para os cristãos, esse Messias foi justamente quem? Jesus Cristo, né, a quem os judeus não aceitavam como tal. A história política, nós podemos destacar os hebreus antigos, pode ser dividido em 3 grandes períodos. O governo dos patriarcas, né, que se destacou-se justamente na sua atividade econômica, que era a criação de gado, né, e que tinha o quê? Um representante muito forte, né, como patriarca, que era Abraão, certo? E eles buscavam sempre o quê? A terra prometida, né, que era a terra de Canaã. O governo dos juízes, que se destacou-se justamente nesse período. Os hebreus foram governados por chefes políticos, militares e religiosos chamados juízes. Por isso que tem o nome do governo dos juízes, né? E também esses juízes adotaram a postura, né, a relação ao cumprimento dos costumes religiosos. Eles não criaram uma estrutura administrativa regular, certo? Muitos hebreus passaram a trabalhar no comércio para garantir o sustento, e a sua atividade econômica teve rápido desenvolvimento entre eles. E nós destacamos também, por último, o governo dos reis. Esse governo dos reis, né, centralizava o poder em uma monarquia, né, organizava suas forças e enfrentava os seus adversários. Aí nós temos como destaque o primeiro rei, que foi Saul, seu sucessor foi Davi, né? O terceiro rei foi Salomão, o filho de Davi. Reino de Israel ao norte, né, com a capital em Samaria, foi conquistado pelos assírios. Aí teve o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém.
que foi conquistado pelos babilônios. Esses babilônios destruíram o templo de Jerusalém e aprisionaram os hebreus, né? E esses hebreus perderam a sua autonomia política, justamente devido a essa dominação dos babilônios. Logo em seguida, teve a criação do Estado de Israel, que foi justamente precedida e acompanhada de lutas, né, para a expulsão do povo palestino, justamente que habitava na região, certo? Aí depois disso se deu o quê? A criação de um estado independente. Agora nós vamos falar dos fenícios, vivência marítima e comercial. Da vivência marítima e comercial dos fenícios, nós podemos destacar justamente a partir do século XV, né, que se desenvolveu as primeiras sociedades fenícias marítimas mercantis. Eles mantinham essa relação comercial com os povos vizinhos e tornaram-se os maiores navegadores do mundo antigo, certo? Aí vem a cidade-sociedade, que foi justamente formada por cidades autônomas, cidade-estado, né? Na época se destacou-se porque tinha um governo próprio, porque o rei governava com o apoio de grupos sociais poderosos, os sacerdotes e comerciantes também, né, apoiavam, né, se destacavam nesse reinado. Essa sociedade era composta de comerciantes marítimos, donos de oficina, de artesanato, negociantes de escravos, funcionários do governo, sacerdotes, pequenos proprietários, trabalhadores livres, que se destacavam entre eles os artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros, escravos domésticos e marinheiros nobres. Também nós podemos falar de uma frequência das disputas política e econômica que se existia na época, né? Assim impondo seu domínio a demais. Nós tínhamos também que falar a ser dominada por diversos povos, que foram justamente, que se destacou-se na época, os assírios, depois os neobabilônios e depois os persas, e por último foi conquistada pelos macedônios. Navegação e comércio. Nós podemos falar que a principal atividade econômica dos fenícios era justamente essa navegação, né? Exportação das armas de bronze, de ferro, joias, ouro, prata, estátuas religiosas, vidros coloridos, tintas para tecidos, entre outros produtos daquela época, né? Confeccionado e enviado por eles. Aí nós temos os persas. Se destacou-se, né, no povo persa, um grande império no Oriente, que se deu por Dário. Logo em seguida, o grande imperador que se destacou-se foi Ciro, né? Nós podemos falar também que se destacou-se os medos e os persas. Logo em seguida, os medos já tinham um estado organizado e dominavam os persas. Comandados por Ciro, os persas venceram a dominação dos medos, né? E unificaram os dois povos. Administração e império. Nós tivemos como destaque do Vale do Rio, indo até o Egito do Mediterrâneo Oriental. A organização administrativa também foi um grande destaque, né? A administração do império. Esse império foi dividido em províncias chamadas satrápias e cada um passou a ser governado por um administrador denominado satrapa. Também esse mesmo império buscava manter a unidade dos territórios conquistados, habitados por diferentes povos, né, no caso os persas, aperfeiçoar os transportes e a comunicação. Constituíram também grandes estradas que facilitavam a comercialização de suas mercadorias. Tivemos também em destaque o comércio e contagem de moedas, né? Essa contagem de moedas se deu à economia persa baseada na agricultura. Essa
agricultura era formada por centeio, trigo e cevado, e na criação de gado, claro, né? Depois, com a expansão do império, estimulou-se o artesanato e o comércio. Também Dário, né, mandou cunhar moedas de ouro que tivesse a sua imagem, certo? Permitindo a cunhagem de moedas de prata também. Zoroastrismo, de chique palavra é essa? Pregava a existência de uma incessante luta entre Horus, deus do bem, e Arimã, deus do mal. Né? Também eles tinham que a valorização, né? Valorizava o livre-arbítrio. Também se destacava, a pessoa era livre para escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Conforme sua escolha, né? Na época, a pessoa tinha consequências do dia do juízo final, certo? Também foi uma maneira encontrada, né? Dos princípios religiosos, morais, para com o cristianismo, no judaísmo, no islamismo, como as ideias de juízo final, que era a ressurreição dos mortos, eternidade no céu ou no inferno. E até o século XX, né, no final do século XX, essa expressão zoroastrismo tinha em todo o mundo cerca de 200 mil adeptos, dos quais a maior parte era 60% da Índia, viu, gente? Destacando essa zoroastrismo, né? Uma crença, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser, certo?